Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande Rei, o Senhor dos céus, o Senhor da terra, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o autor e consumador da nossa fé. Mais um dia que Ele nos concede, um privilégio muito grande que nós recebemos da sua parte e termos dormido em paz e acordado esse belo dia, para juntos podermos meditar na santa palavra dele, a inerrante palavra do Senhor, a inspirada, a cortante, a que penetra na alma, no espírito, que divide juntas e medulas, a palavra de Deus. Vamos abrir na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos falando sobre problemas, da igreja de Corinto, que, por incrível que pareça, são os mesmos problemas que a igreja tem hoje, os nossos problemas. E nós falamos já em duas etapas aqui de problemas. A primeira etapa foi o culto à personalidade, que Paulo combate no capítulo 1, 2, 3, 4. E quando nós falamos, é no resumo, nós não estamos fazendo uma grande exposição como faz o Dr. Augusto Nicodemos. E faz com propriedade. Maravilhosa exposição. De 1 ao capítulo, toda a carta de Paulo aos Coríntios. E uma bela exposição. Nós estamos só pontuando aqui, os pontos, os pecados, os problemas que a igreja de Corinto tinha. A segunda etapa em que nós tratamos foi o capítulo 5, o pecado da imoralidade. Um homem estava tendo relação sexual, olha que coisa grave, com a mulher do próprio pai. E Paulo combate aqui, censura a igreja por ela não ter tomado providência, lamenta, claro, evidentemente, Paulo é o pastor, o fundador daquela igreja, indica à igreja o que ela deveria fazer, já tinha escrito uma carta para a igreja, para que a igreja pudesse não se associar com a impureza. A igreja não entendeu muito bem isso aqui. A igreja percebeu errado, entendeu que Paulo estava falando dos impuros desse mundo, e não foi isso que Paulo falou. Já no capítulo 6 nós temos dois problemas. O problema dos irmãos que estavam levando o irmão perante tribunal incrédulo, esse é o que nós vamos tratar aqui, e o problema da sensualidade do corpo, que é a partir do verso 12 até o verso 20. Nós vamos cobrir resumidamente o verso 1 a 11. Vamos ver aqui no capítulo 6, 1 de Coríntios, 1 a 11 do capítulo 6. E nós vamos falar sobre demandas. O assunto aqui é demandas entre irmãos. Demandas entre irmãos. Paulo, você vai notar que Paulo censura as demandas aqui do meio dos irmãos. Ele censura. Os irmãos deveriam sofrer a injustiça, Paulo vai falar aqui, sofrer danos. Em vez disso, os irmãos estavam levando o outro irmão aos tribunais, ou ao tribunal de incrédulos. É errado fazer isso? Não. Mas no caso aqui, era. Não é errado um crente enfrentar um tribunal com uma demanda contra outra pessoa. Não é errado. Paulo não está falando isso aqui. O problema aqui é que os irmãos, por motivos fúteis, motivos que eles deveriam resolver ali mesmo entre eles, estavam levando para o tribunal de pessoas que não têm nada a ver com a igreja. Vamos considerar esses pontos aqui hoje. Em primeiro lugar, nós vamos ver a demanda fora do tribunal. Fora no tribunal entre os crentes.
mas entre os descrentes. Aí no verso 1 a 4, capítulo 6, verso 1 a 4, ele vai dizer assim: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, e a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os justos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso incapazes ou indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que haveremos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Então Paulo aqui está censurando essas demandas levadas a tribunais que não tem nada a ver com a igreja. E Paulo, perceba, ele vai levantar aqui 2 pontos extremamente importantes, que é, primeiro, vocês não sabem que hão de julgar o mundo? Isso aqui pressupõe que eles já tinham essa ciência de que um dia, no dia do juízo, a igreja estaria julgando o mundo. Que mundo? O mundo incrédulo. O mundo que hoje zomba da igreja, zomba de Deus, zomba do evangelho. Esse mesmo mundo que rejeita a mensagem que a igreja prega, um dia estará no banco dos réus para ser julgado também pela igreja. Paulo levanta isso aqui. O segundo ponto importante que Paulo levanta aqui nessa questão é: não sabeis que haveremos de julgar os próprios anjos? E que anjos são esses aqui? São os anjos rebeldes, os anjos que abandonaram o seu próprio domicílio, os anjos que pecaram contra Deus, serão julgados também pela igreja. E agora a igreja estava trocando os papéis. A igreja estava sentada num banco de réu para ser julgado por aquele que ela vai julgar, o mundo incrédulo. Então esse era um ponto extremamente desnecessário. Primeiro, que não deveria nem ter demanda entre nós, né? Não deveria nem ter contendas entre nós, mas como nós somos os pecadores debaixo do mesmo teto, e quando você junta pecadores debaixo do mesmo teto, os problemas começam a surgir. Demandas, queixas e uma série de outras coisas. Então, não deveria acontecer, mas como aconteceu, a igreja, em vez de tratar esse problema dentro de casa, saiu de casa para tratar esse problema com o vizinho, com o mundo aí fora. Com o mundo aí fora. Então, perceba que Paulo está dizendo aqui para a igreja que ela não deveria ter feito isso. E que coisas eram essas? Que demandas eram essas? Eram coisas mínimas. Ou seja, coisas irrelevantes. Coisas que não deveriam ter sido levadas para fora da igreja. Então essas demandas perante os tribunais de descrentes era, na verdade, uma vergonha para a igreja. Não era coisa boa. Ela estava perdendo a sua autoridade de pregar o evangelho. Porque já imaginou quando a igreja estava diante de tribunais humanos, de incrédulos, contra os irmãos, o que se poderia pensar a respeito dela? Não é esse povo aí que prega o amor, não é esse povo que prega a mansidão, que prega o desapego às coisas materiais, que dizem que tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E agora ela está diante de tribunais humanos contra os seus próprios irmãos. Aí no verso 8 Paulo vai dizer assim: mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos.
aos próprios irmãos, aos seus próprios membros, porque nós somos membros um dos outros, meus irmãos. E qualquer demanda que eu levantar contra você e você levantar contra mim, é lutar contra o próprio corpo. É lutar contra o próprio corpo. Então esse é o primeiro destaque, que é as demandas perante tribunais dos descrentes. O segundo destaque está aí no verso 6, versos 5 e 7, é a falta de sabedoria para julgar entre os irmãos e não levar fora, e não levar para fora. O verso 5. Para vergonha vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Verso 6. Mas irá um irmão a juízo contra o outro irmão, e isso perante incrédulo. Olha o verso 7. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Olha que coisa terrível, né? Agora, Paulo vai falar sobre a falta de sabedoria entre os irmãos para julgar as coisas. Isso era, Paulo vai dizer, porventura não há nenhum sábio entre vocês. Cadê o gabinete pastoral? Cadê o conselho da igreja? Está fazendo o quê? Não tem ninguém entre vocês com sabedoria. Aí vocês vão compartilhar as coisas de vocês, as demandas de vocês, os panos sujos de vocês lá fora. Já imaginou um pai de família? E todo pai de família tem problema, né? Pegar os seus problemas e entregar nas mãos do vizinho. Que tragédia! Não, os problemas de uma família têm que ser tratados dentro de casa, com o marido, com a esposa e os filhos. Levar fora os nossos problemas é insensatez, é falta de sabedoria, é falta de inteligência. Então Paulo está dizendo, vocês não tem ninguém aí que julgue essas coisas. E o que estava proposto a isso? A igreja ia passar vergonha. Verso 5. Verso 5 ele vai dizer assim, para vergonha vou-lo digo. É uma vergonha isso que vocês estão fazendo. Vocês vão passar vergonha lá fora. Segunda coisa, que Paulo vai dizer que isso já era uma derrota. O só existir demanda entre vocês já é completa derrota. Já é completa derrota. Então a segunda coisa de destaque aqui é a falta de sabedoria para resolver essas demandas. Primeiro, as demandas lá no tribunal dos incrédulos. Segundo, a falta de sabedoria entre os irmãos para resolver esse problema, para resolver essas questões. Mas tem aqui um terceiro, que é a reprovação de Deus. Deus reprova isso. Ele não aceita isso. Deus reprova isso para a igreja. Por quê? Porque a igreja, ela já veio de lá do mundo e não precisa voltar lá para o mundo para resolver o problema. Olha como é que Deus reprova isso. Verso 8 a 11. Verso 8 diz assim, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos. Aí Paulo agora levanta uma questão para o futuro. Verso 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Eles sabiam, né? O pressuposto aqui é que eles já sabiam. Os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos enganei. Olha, não vos enganei. Vocês já sabem. Irmãos, esse é o pior engano, o auto-engano. Quando a gente é enganado por outra pessoa, a gente tem até um desconto, porque a pessoa pode dizer assim, mas fulano é muito ingênuo. Mas fulano, ele falta muita sabedoria em você, porque você deixou se enganado por outra pessoa. Aquele é um falastrão, aquele é um enganador, não dê
brecha para aquele tipo de pessoa, rapaz, tudo bem. Isso tem um desconto, né? E quando a gente engana-se a si mesmo, esse é o pior engano. E Paulo vai dizer assim: não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Você não sabe disso? Vocês sabem porque eu já passei isso para vocês. Ou não sabeis. Ponto Paulo aqui. Ou não sabeis. Ou não sabeis. Aí no verso 11, Paulo vai dizer para eles assim: tais foste alguns de vós, mas vos lavastes, mas foste santificados, mas foste justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. O que a igreja deixou de ser, ela agora estava procurando ser. Ela não era justa, era injusta. Ela agora estava procurando essa prática da injustiça. E o que tirou a igreja desse pano de fundo sujo foi três coisas. Primeiro, a lavagem que ela recebeu através da pregação do Evangelho, a santificação em que Deus fez nela e a justificação em Cristo. Está aqui no verso 11. Então ela foi lavada, ela foi santificada, ela foi justificada e agora está voltando a essa prática. E agora está voltando a essa prática e pegando demandas entre irmãos e levando para tribunais humanos, para tribunais de incrédulos. Então Paulo vai dizer: vocês sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus, mas vocês estão fazendo justamente a mesma coisa. Vocês estão sendo injustos, isso aos próprios irmãos. Vocês estão guerreando entre vocês. Vocês estão guerreando entre vocês. Conclusão de Paulo aqui é... Paulo conclui, a conclusão que nós chegamos é com as sugestões de Paulo. Paulo dá aqui pelo menos duas sugestões. Primeira sugestão está aí no verso 7. Por que não sofreis antes a injustiça? Olha aí. Por que não sofreis antes a injustiça? O nosso ponto é esse. Nós levamos adiante as nossas demandas entre irmãos, entre as pessoas, é porque nós não queremos sofrer a injustiça. Nós não queremos sofrer a injustiça. Nós não queremos perder. Esse é o ponto. A segunda sugestão de Paulo está no verso 7 também, é não sofrer danos. Por que você não sofre antes do dano? É como se Paulo perguntasse assim: você não lembra o que é o cristianismo, não? O cristianismo é construído de pessoas que sofreram injustiças. Vejam Jesus, o exemplo maior é Jesus, ele é o nosso espelho. Quantas injustiças não sofreu Jesus, quantos danos ele não perdeu, para que a justiça fosse instalada, para que a justiça pudesse ser vivida. Hoje, muitas injustiças foram enfrentadas por Jesus, o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Então, irmãos, a conclusão que nós chegamos é pelas duas sugestões de Paulo: sofrer o dano e as injustiças. Um certo tempo na nossa igreja, houve um caso bem parecido aqui. O pastor ele tinha um programa na rádio e várias pessoas se reuniram para tirar esse programa do ar. E as pessoas foram diretamente ao diretor do programa. Só que o diretor do programa era um homem de Deus, um crente em Jesus. E lançaram a proposta: olha,
se você manter o programa dessa igreja, nós sairemos. Você fica com ele sozinho. Só que era um suicídio, né? O diretor não poderia abrir mão dos programas deles para ficar com o nosso. Por quê? Porque ele ia fechar a rádio praticamente. Aí ele chamou o pastor da igreja e disse: olha, pastor, é assim, assado, a questão é essa. E o pastor aceitou, resolveu sair. Só que a gente tem um contrato para ser cumprido. E perdemos ali, né, o contrato. E o pastor contou isso na igreja e uma série de irmãos disseram assim: não, nós temos que entrar na justiça, reivindicar os nossos direitos, porque nós temos um contrato. Aí o pastor na época disse assim: não, mas o dono, o diretor do programa é um irmão em Cristo. Nós não podemos levar um irmão à justiça. Até podemos, né? Mas no caso aí não é permitido, nesse caso aqui. Vamos sofrer o dano, vamos sofrer a injustiça. E assim, e assim sucedeu. O pastor, ele abriu mão dos seus direitos, ele sofreu a injustiça, ele sofreu o dano para não levar a tribunal humano um irmão em Cristo. Porque nós tínhamos esse direito, nós tínhamos esse apoio judicial. Só que a gente abriu mão, o pastor abriu mão, sofreu a injustiça por obedecer essa coisa aqui, para que a igreja não fosse a tribunal humano, a tribunal de homens, com questões entre irmãos, com questões mínimas ali. Uma vez que a igreja sabe que ela vai julgar o mundo, que ela vai julgar os anjos, ela tem que assumir essa posição. Ela não pode estar no banco de ré, ela não pode estar no banco dos condenados. Ela tem que estar sentada em lugares celestiais para julgar o mundo. Para julgar o mundo. Então, irmãos, você percebe que são os mesmos problemas. Você percebe quando você lê a carta aos Coríntios que nós estamos tratando de nós mesmos. Que esses problemas são os nossos. Que essas demandas são vividas atuais, nos nossos dias. Que esses fatos também é vivenciado por a gente. Porque nós somos ainda pecadores. Nós somos problemáticos. Os problemas estão conosco. E é por isso que Deus levanta pastores, mestres, para tratarem desses problemas, para tratarem dessas questões, dessas demandas, para que a igreja seja pura, para que a igreja seja uma igreja saudável ainda nesse mundo. Porque ela só terá plenitude da perfeição na glória com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para finalizarmos aqui, são essas coisas que Paulo está se referindo. Não literalmente isso aqui, mas ligado a isso aqui, quando ele disse aos Filipenses. Quando ele disse: as coisas que me aconteceram antes contribuíram ou cooperaram para o progresso do Evangelho. Porque Paulo se preocupava com a igreja. E a preocupação de Paulo era grande com o rebanho de Deus, pelo qual ele foi confiado, né? A igreja do Senhor Jesus. E essa preocupação essa preocupação grande do apóstolo Paulo pela igreja também fez com que ele sofresse, ele carregasse o peso, ele carregasse a responsabilidade pela igreja do Senhor Jesus. E são essas coisas que nós devemos também meditar e entendemos o que Paulo está dizendo. As coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. Meus irmãos, nós vamos prosseguir, se assim Deus permitir. O próximo vídeo nós vamos fazer um resumo maior, não é? Do capítulo 7, 9, 8, 9, 10, por aí até o capítulo 15. Se Deus assim permitir, nós vamos fazer um resumo apurado desses problemas aqui da igreja de Corinto, para que a gente possa prosseguir a terceira viagem missionária de Paulo.
e Paulo chega em Éfeso, a capital da Ásia Menor, e é maravilhoso a estadia de Paulo em Éfeso. Algumas coisas interessantes acontecem, eu queria ver com vocês, se Deus assim o permitir. Um bom dia, um abraço, fiquem todos com Deus e tenham um bom final de semana na graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que Ele seja glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Um abraço e muito obrigado mesmo por você se inscrever no canal. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço a Deus. Que Deus lhe dê graça e sabedoria por isso. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Ajude-nos a prosseguir com essa obra, com esse desafio. É desafiador meditar na palavra de Deus. Você percebe o quanto é difícil, né, para a gente meditar na palavra, falar um pouco da palavra. A gente erra uma série de coisas, não temos essa habilidade todas, como os demais irmãos aí têm, mas nós temos a vontade de falar da palavra de Deus. Vamos falar da palavra de Deus. Nos ajude, inscreva-se nesse canal. E um abraço, fiquem todos com Deus. Em nome de Jesus.